Olá, meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre qual é a diferença entre um bolo da vovó e um bolo confeitado. Muitas pessoas me perguntam isso, né? O que vai definir um bolo da vovó, o que vai definir um bolo confeitado? É só o fato de que o bolo confeitado tá ali todo arrumadinho e o bolo da vovó não? Como é que eu sei que essa receita é um bolo da vovó? Como é que eu sei que essa receita é para um bolo confeitado? Um bolo da vovó pode ser confeitado, um bolo confeitado pode ser o da vovó, que a gente vai só comer com um cafezinho? Vamos lá, algumas coisas definem, tá? Ocorre o seguinte, pessoal. Quando a gente fala em bolo da vovó, acredito que todos já estejam familiarizados com essa nomenclatura, a gente chama daquele bolo que a gente usa no lanche da tarde para acompanhar um cafezinho, um chá. Ele precisa ser um bolo muito rico de sabor, tá? E um bolo macio, gostoso de comer. Não que o bolo confeitado não tenha que ser gostoso de forma alguma, mas quando a gente fala em bolo da vovó, ele todo tem que ter uma carga de sabor muito grande. Então pode ser um bolo de cenoura com chocolate, um sabor bem intenso, né? Pode ser um bolo de milho, de fubá, pode ser um bolo formigueiro, por exemplo, que é aquele bolo que leva granulado, coco ralado. Eu tenho várias receitas aqui, vou deixar aí tudo para vocês clicarem depois, se vocês quiserem, de bolos da vovó, que eu pessoalmente sou fã. Esse bolo que a gente vai comer com um cafezinho, ele tem que ser muito rico de sabor. Não que você não possa confeitar, mas esses bolos não necessariamente oferecem a estrutura que você precisa para um bolo confeitado. Veja bem, não é que eu não possa fazer um bolo de cenoura todo decorado, mas a estrutura do bolo de cenoura nem sempre é muito favorável para o tipo de decoração que eu vou fazer. Quando a gente pensa em decoração, a gente pensa numa massa que nos auxilie na decoração. Você vai cobrir um bolo com pasta americana, não é qualquer massa que vai suportar o peso da pasta. Você vai fazer uma decoração, não é qualquer bolo que você vai conseguir dar estabilidade para aquele merengue, que você vai conseguir dar estabilidade para aquele chantilly. Quando a gente fala em decoração, a gente precisa se preocupar com estrutura e precisa casar direitinho a textura com os sabores com a decoração. Outra coisa que define também, tá? De maneira geral, não é uma regra, o bolo que é decorado, ele tem um recheio, certo? E depois tem a cobertura dele, que costuma ser a decoração. Porque, de maneira geral, quando a gente trabalha com um bolo que vai ser decorado, ele é gostoso? Claro que é gostoso. O bolo não pode ser ruim, gente, tá? Eu já vi gente falando, o bolo de decoração, as pessoas só querem a decoração, então eu posso fazer aquele bolo seco. Gente, não cai nessa, pelo amor de Deus, né? Por exemplo, um pão de ló, eu adoro fazer decoração com pão de ló. Sim, adoro. É uma massa super básica, que leva ovos, açúcar, farinha. Geralmente não leva gordura, às vezes leva só um pouquinho, aí já se torna uma outra coisa. Ele não tem muito sabor. Ele é excelente para decorar, mas ele não tem muito sabor. Então você precisa botar um recheio, você precisa, por exemplo, o bem casado, que é uma base de pão de ló banhado no açúcar. Você precisa agregar sabor a ele. Então, um pão de ló puro, como o bolo da vovó, não fica uma coisa muito legal, porque ele não tem tanto sabor. Entendem? Então, o que basicamente vai diferenciar é qual é o seu foco, tá? O bolo da vovó, ele é gostoso, ele é saboroso, ele é macio. Você não precisa se preocupar com a estrutura em termos de decoração. Veja bem, não tô falando que o bolo da vovó pode ficar solado, de estrutura vai cair. Não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que a maior preocupação que a gente tem que ter com esse é de sabor, tá? Textura sim, mas ele precisa se valer por ele. Né? Se você for fazer um bolo simples, coloque essência de baunilha, faz uma coisa bem gostosa, uma massinha amanteigada com baunilha, fica uma delícia. Dá um sabor para ele precisa de uma carga de sabor. Enquanto o bolo decorado, ele tem que ser gostoso? Tem que ser gostoso, mas você precisa se preocupar necessariamente com a decoração. E se você não está fazendo esses bolos e você vai comprar, vocês podem observar isso. O bolo decorado é uma massinha que tem um pouquinho menos de sabor, mas ele é bem recheado e tal. E o bolo da vovó, ele tem um sabor bem intenso por ele só, certo? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da minha explicação, deixa o like, por favor. E não deixe de se inscrever no meu canal. Beijos super doces da Gabi.